Olá, galera! Boa noite! Bem, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura, escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé. É o menino que mais apanha e que mais apronta, o menino mais peralta que você viu na radionovela, na antiga Rádio Tupi, na novela que foi exibida pela Band e no filme que foi estreado pela Rede Globo. Bem, galera, o livro é esse aqui, tá? Um livro muito conhecido na década de 70 com a década de 80. Eu nasci em 78, segundo as informações nos meus documentos. Mas esse livro me trouxe a memória de tudo que eu vivenciei no meu passado, coisas que eu nem imaginava que poderia existir na minha vida, coisas que eu nunca suspeitei em questão do que eu vivenciei naqueles tempos. Mas desses tempos de lá para cá, com o conhecimento, com as coisas que eu andei observando nesse livro, as histórias, não só no filme, na novela, tudo que eu vivenciei naquele tempo, em questão do que a família fez, o pacto satânico, né, que rolou dentro desse filme, inclusive numa versão no filme novo, eu vivo gritando que o meu padrinho é o diabo. É porque naquela época a Jandira tinha falado para mim, que no caso a autora, que é a Georgette Costa, que eu era uma gravidez indesejada, era uma gravidez que as pessoas não esperavam pelo meu nascimento. E devido a isso, me ofereceram para Lucifer, que é um demônio, né, que era um anjo de luz, que foi jogado sobre a terra. E devido a essas pessoas serem adoradores desse, desse demônio, eles vieram e me colocaram como sacrifício, né, desde a minha infância, desde o meu nascimento. Isso que a Georgette me contava, que a Jandira representada como a personagem, no caso, a autora, né, que hoje tenta me matar. Mas eu não vim contar coisa triste, não, né? Como José foi jogado no buraco, eu também fui, né? Dentro de um quarto escuro, onde os homens abusavam do meu corpo sexualmente para poder fechar o pacto do silêncio, para que eu não soubesse sobre a autoria desse livro. Se duvidar, eu até fui dado como morto. Tanto que nesse filme novo mostra eu saindo de dentro de um cemitério, mas na verdade eu não morri, eu ainda continuo vivo. Tenho as marcantes, né? Que no caso são as cicatrizes da cabeça, quando a Jandira atacava minha cabeça na parede, e a escoriação na perna do acidente que eu tive no Portuga, que é exibido na novela. Bem, mas como todo ser humano, né, nós somos falhos, né, cheio de defeitos, cheio de erro, mas eu jamais faria isso com uma criança, ainda mais uma criança com 5 anos de idade, porque era a idade que eu tinha quando foi feito esse pacto satânico. Bem, galera, eu tinha muitas lembranças do meu passado, viagens, lugares que eu ia, né? Bangu, eu lembro de Bangu, não só no tempo que eu fiquei com a Jandira, que no caso é a Georgette, lembro da Vera Vasconcelos, da Baby Garrucha, que as duas são muito parecidas, então me confunde um pouco, eu até achava que as duas eram uma pessoa só, mas eu vi que existe o Face da Vera e existe o Face da Baby, né? E segundo o livro nos mostra, né, já mostra cada tipo de caráter de cada pessoa em questão dos personagens. Se a minha história for real, o dos autores também. Porque esse livro, além do Pacto Satânico, ele rola pedofilia, onde eu fui abusado desde a minha infância, desde quando eu era criança. O primeiro ato começou por uma pessoa que eu considerava como irmão, ele diz que não é meu irmão, que é meu tio, que é o Totoca, né? Porque nós fomos criados junto com o seu Paulo e a dona Stefani, que no caso é o Benedito Ribeiro, e a dona Petronila, que nós a chamamos de dona Abigail, então nós se consideramos como irmãos, ok? Então, isso me trouxe uma tristeza muito profunda, eu entrei numa depressão bem profunda, tive uma dor de cabeça crônica, sabe, que parecia que eu ia morrer, a dor que eu sentia. Bateu uma tristeza muito grande, não é nem por questão de ter recebido os bens e questão do que o livro poderia ter trago, poderia ter trago para mim naquela época, mas tudo que eu vivenciei, né, e mesmo porque eu não fui criado em família, eu fui criado na rua, eu morei na casa de amigos, na casa de pessoas que eu conhecia pelo caminho, dormi no meio do morro, no meio do mato, né, tendo que roubar cobertor para poder não sentir frio, até mesmo para não ser picado por uma cobra, até por formiga.
Isso para não e fugir do sereno porque eu dormia em arento, né, porque não tinha cobertura. Fora, eu vivia fugindo de casa devido à falta de entendimento e questão da minha pessoa, mas eu achava que o problema era comigo, mas na verdade era com a própria família. Eu achava que em questão da minha opção, isso poderia acarretar para que pudesse, eh, devido à minha opção, isso acarretou para que eles se afastassem de mim devido ao preconceito que a família sente. Mas o problema que não é, o problema geralmente quando acontece em questão do preconceito na família, geralmente não é na rua, é com as pessoas que convivem com a gente. O próprio Davi ele fala que o meu inimigo não era aquele que estava lá fora, e sim aquele que comia e bebia comigo. Bem, frequentei várias igrejas, como a Assembleia de Deus de Madureira, que é do Ministério de Madureira, que é na Igreja da Assembleia de Deus de Boiúna, né, do pastor Manuel Cardoso, nem sei se ele está vivo hoje. Hoje quem é presidente é o pastor Zés, o filho do pastor Manuel Cardoso. Eu não sei como é que está muito, porque já tem anos que eu não vou. Eu frequentei vários lugares, passei por vários lugares onde eu aprendi muito sobre religião. Fora as experiências da vida, experiências com outras pessoas, que faz com que a gente tome uma bagagem muito ampla em questão do que nós vamos desenvolver. Muitas das vezes, ontem mesmo eu geralmente eu converso com meus professores lá da escola, ou até mesmo com os alunos, com a mãe dos alunos, porque hoje, com a idade que nós temos, as coisas, até o que nós vamos falar para o jovem de hoje, tem que ter um certo cuidado, porque tudo agora vira constrangimento e lei, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Bem, deixa de beber meu café, né? Então assim, assim como José foi jogado no buraco, eu fui jogado no quarto escuro com os amigos da família e por outras pessoas, porque muitos estavam com capô. Eu ouvia muito falar sobre esse pacto do silêncio dentro das igrejas evangélicas, em questão do que outras pessoas testemunhavam, em questão do que vivenciava naquele tempo. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo, apesar das lembranças desse passado em questão que me traz essa memória, mas eu nunca imaginava, mesmo porque eu não sabia da origem do livro. Quem escreveu esse livro, quem fez a obra, foi José Mauro de Vasconcelos. Ele fez como Maurício, que faz as revistas da Turma da Mônica, aonde ele pegava as brincadeiras dos seus filhos e colocava em gibi, né, para que nós, naquela época da nossa geração, pudéssemos ler em questão de entretenimento e de passatempo, em questão indo para a escola, para o serviço, ou quando pegava ônibus, era o nosso divertimento fazer esse tipo de trabalho em questão do que nós desenvolvemos em questão da leitura. Então, assim, foi feita a mesma coisa com a minha vida. Teve a participação da família, juntamente com os integrantes, que fizeram a participação nessa nova percussão em questão dessa adaptação que a Ivani Ribeiro colocou em novela para que vocês pudessem assistir um pouco sobre essa minha história. A Ivani Ribeiro era uma das professoras que eu levava flores, né, devido aos maus tratos que eu sofria na família. Eu corria para o sítio dela, abria o portão e saía de portão adentro, né, e lá eu começava a conversar com ela, porque eu tinha essa liberdade de entrar na casa dela. Quem proibia eram os amigos, que evitava da minha entrada lá. Mas eu era teimoso e acabava entrando. Então, antes de entrar, eu colhia flores no caminho e levava para ela. Quando você vê no filme eu entregando flores, eu até achei que fosse Ivani Ribeiro, mas me voltou a lembrança de uma professora alta, bonita, que há muitos anos atrás eu até reencontrei com ela na Taquara e eu vivia falando que ela era minha professora predileta há muitos anos atrás. Essa professora, era para ela que eu levava flores. A escola que eu estudei, que você vê eu levando flores, é na Francis Jaime, no Pau da Fome, em Jacarepaguá. A casa que eu pegava flores ainda existe. Eu até estive passando por lá para poder relembrar esse tempo, há alguns tempos atrás, mesmo porque eu estou um pouco afastado, não por medo ou até mesmo por negócio, devido ao que eu passei, o constrangimento, as dores, as perseguições, sabe, as afrontas, quantos faces meus foram hackeados devido às revelações que eu fazia em questão do que essa família fez. Pessoas mandavam mensagem para mim dizendo que queria me ver morto, não era só uma pessoa, são várias pessoas me querendo me ver morto. E olha que eu nunca fiz de mal para ninguém, sabe? Eu tive meus problemas, todos nós temos defeitos, erros, nós erramos. Claro que a gente não é doido de cometer os mesmos erros, porque sabemos a consequência em questão dos atos que nós cometemos em questão
do que acabamos fazendo com outras pessoas. E o mal que nós não queremos pra gente, nós não queremos para outras pessoas. E então assim, eu nunca, sabe, imaginava que a minha família fosse capaz de tal imundície, tá, sabe, de tal vulgaridade, sabe? Eu sofri, eu apanhei devido a ter uma opção diferente. Porque, como eu te falei, o primeiro ato começou com Totoca, que no caso é meu irmão, que eu considero como irmão, que é o Alexandre de Oliveira Matos, morador de Boiúna, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, trabalhador de Furnas, né? E Godóia, quantas maldades eu via sobre a Godóia, Lidi. Eu lembro de uma irmã que eu adorava fazer tranças no cabelo dela, ela tinha um cabelo muito liso, né? E hoje, voltando a essas histórias, eu acredito que não seja essa mesma irmã. No novela, se você reparar bem, a Jandira muitas das vezes chama Godóia de Godóia e de Glória. Ela sempre fala os dois nomes. Glória existiu. E minha avó, que é a dona Stefânia, que eu chamo de mãe, ela fala com muito sentimento de sua filha, sabe? Ela fala chorando quando fala da Glória. E a outra filha que ela fala, que morreu, também ela diz, a família sempre mentiu para minha mãe, no caso. Quando os amigos da minha mãe morreram, como a dona Estela, seu Luiz, as pessoas foram falecendo, eu sempre comentava com minha mãe por ser amigos dele, como a tia Hilda, que era uma grande amiga minha, tinha como mãe, que é a tia Hilda Fialho, lá da Estrada dos Teixeira. E as minhas irmãs pediam para mim não contar para ela. Eu não sabia mentir para minha mãe. Quando eu via minha mãe, aí que eu contava mesmo. Eu falei, mãe, faleceu tal dia. Eles não gostavam do que eu falava não, mas eu falava, né? Porque para que eu vou mentir para minha mãe, né? Mesmo porque até eu falando isso, daria forças para ela a se manter de pé, sabendo que pôde viver esses anos todos em questão do que muitos não puderam ter essa oportunidade. Então a família sempre mentiu. Você pode ver na novela, né, muitos atos em questão do que a família faz. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas só sabe falar mal da família. Gente, não é questão de falar mal da família. Vocês leram o livro, vocês viram a novela, vocês viram o filme. Para que eu vou chegar ao vivo, poder falar dos outros, se eu não conheço a vida de ninguém? Eu vou falar do que é a minha vida, foi eu que vivenciei. Mesmo porque eu era uma criança, sabe? Eu tinha 5 para 6 anos. Essa semana mesmo eu estava na escola, eu estava conversando com o professor sobre alguns assuntos ocorridos no meio da adolescência, dessa juventude, que se a gente não te vigiar e se a gente não souber lidar com as palavras, a gente acaba sendo, devido a eles serem de menor, acaba trazendo problema para a nossa vida. Teve até uma parte em questão do que eu vivenciei, sempre quando eu saio da escola, né, que eu vou fazer minha caminhada por Niterói, eu sempre vou acompanhado com os adolescentes, com as meninas, com os meus colegas lá de classe, e sempre a gente conversa. Então, outro dia eu estava conversando com um jovenzinho, ele deve ter 16 anos, e tem outro que tem 18, como o Matheus, que é um amigo meu lá da escola. E eu estava falando com ele, pô, vamos marcar pra gente, porque quando eu vim morar em Niterói, eu fui morar em Charetas, lá no Morro do Preventório, numa comunidade que existe lá em Niterói. E eu sempre gostava de ir em Jurujuba, visitar, né, o morro que tinha uma pedra que tinha lá que dava acesso aonde a gente conseguia ver o Pão de Açúcar e assim poder ver o mar. Então, como tem muito tempo que eu não vou, mesmo morando pertinho, eu não vou mais para aquele lado lá, a gente conversando, falando sobre charetas, eu comentei com ele, falei, poxa, vamos marcar para a gente poder ir lá fazer uma visita lá naquele morro, a gente sai um pouco mais cedo da escola e a gente vai para lá. Só que tem hora, eu tenho 41 anos, como eu falei, o jovem tem 16, o outro tem 18, se eu não me engano. Só que tem hora que eu esqueço que eu tenho 41 anos, apesar que eu nunca deixei de ser criança, né? O que envelhece é a carne, a alma continua do mesmo jeito. Só que o mundo hoje está bem diferente em questão dos nossos tempos de roça, que nós tínhamos mais liberdade para expressar, para falar, para brincar, para se divertir. E hoje você tem que ter certo cuidado, porque essa geração não acompanharam a mesma educação. Por isso que a palavra de Deus diz assim: ensinai os seus filhos o caminho que devem andar. Se você não ensina, quem ensina? São os sentinelas. Aí eu peguei e falei assim, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, olha só o que eu fiz. Convidei dois jovens, um de 16 e o outro de 18, para ir lá para a pedra. Aí vai que um cai lá da pedra, quem vai se responsabilizar por questão dessa pessoa? Eu. Vai que um desses jovens some, acontece alguma coisa com ele, quem vai se responsabilizar?
eu. Vai que acontece alguma coisa naquele momento e eu tô ali no meio de dois jovens devido às leis que nós temos hoje naquele momento. Então, eu me conscientizei, assim que eu cheguei em casa, me conscientizei já na ansiedade de poder estar indo no outro dia para a escola, porque desses meninos, a mãe dele estuda na escola. E, inclusive, até sempre dou meus DVDs para os alunos, em questão dos trabalhos que eu faço, eu sempre distribuo para eles gratuitamente, até mesmo para eles conhecerem um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha história. A mãe dela veio até mim, o dele veio até mim, porque na hora que eu estava saindo da sala de aula, nesse dia, esse jovem não veio. Eu peguei, a mãe dele pegou e falou assim, você viu o fulano de tal? Eu peguei e falei assim, caramba, ele não veio hoje não. Ele não pode faltar não porque tá perdendo a matéria. Inclusive, eu queria conversar com a senhora. Ela não pode falar. E nisso estava eu, um outro jovenzinho, um coleguinha meu, estava ela. Eu falei, poxa, eu queria te pedir mil desculpas. Aí ela pegou e falou, por quê? Eu falei, não, porque sempre quando eu vou embora, eu vou com seu filho ou vou com outro jovenzinho. Eu nunca vou sozinho, sempre vou acompanhado com outras pessoas. Então, nesse caminho, a gente vai conversando. Só que eu tenho 41 anos e às vezes eu esqueço que eu tenho 41 anos. A gente volta para a adolescência no meio desses jovens de hoje. Só que o mundo está bem diferente. Eu convidei seu filho e outros jovens para a gente poder ir na pedra, poder curtir um pouquinho a, o pão de açúcar. Aí ela pegou, ficou me olhando assim, né? Eu falei assim, eu, sabe, não, nem imaginei a gravidade disso por seu filho ser de menor. Eu me coloquei no lugar da senhora e dos pais dessas crianças porque eu também sou pai. Eu tenho um filho de 18 e uma filha de 14. Se um homem de 41 anos da minha idade convida meus filhos para ir para qualquer lugar, eu vou ficar preocupado, eu vou querer ir na escola, eu vou querer saber com quem meus filhos estão lidando, porque eu sou pai. Filho da gente nunca deixa de ser filho. Então, devido a ter vindo essa consciência, foi bom ter encontrado a senhora, até mesmo para poder saber expressar para a senhora, até mesmo para te mostrar o meu caráter, porque eu não tenho essa índole. Tá? Eu trabalho com criança, trabalho com idosos, trabalho com adolescentes. Meus melhores amigos são adolescentes, alguns já até cresceram, viviam dentro da minha casa, mães levavam os adolescentes para poder comer pizza na minha casa quando eu morava sozinho, mesmo sabendo que era gay. Então, nunca tive problema com ninguém lá como Santa Maria, em Jacarepaguá, como Iago, a família dele, né? O pessoal que eu ainda tenho como família lá de Jacarepaguá, que já está tudo grande, a maioria já está casada, tem filhos, que acompanharam, eu tenho fotos dele, vídeos de momentos nós confraternizando, e graças a Deus nunca tive problema nenhum com essas pessoas. O problema geralmente vem dentro da família. E sempre rola assuntos inadequados que se a gente acaba também se envolvendo e se a gente não vigiar acaba rolando até problemas pra gente em questão do que é falado que não é a mesma coisa. Então eu me tomei essa consciência, na mesma hora eu me corrigi, fui, sorte que a mãe dele estuda lá e eu conversei com a mãe dela também para poder tirar essa má impressão em questão desse convite, até para poder as pessoas não pensarem besteira, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Uh. Então assim, eu tô. Tem dia que eu tô bem, né, devido à depressão, devido a tudo isso, toda essa turbulência, tudo isso que eu vivenciei nesse passado, tudo que eu vivenciei. Quando eu vim morar aqui em São Gonçalo, né, em Niterói, São Gonçalo, eu era uma pessoa imperativa, adorava brincar, me divertia, fazia meus trabalhos, fazia a luluzinha, não tinha problema nenhum. Mas quando veio a descoberta do meu livro, Meu Pé de Laranja Lima, em questão de tudo que eu vivenciei, que essa família fez, parece que meu mundo desabou, caiu, né? E isso me deixou muito triste. Eu já não sabia o paradeiro do meu pai, agora eu acredito que meu pai seja o próprio José Mauro de Vasconcelos, devido à mancha que minha filha tem no braço, que o Zezé tem na novela, e que o meu amigo, que eu peço para me comprar, que morava no sítio dos Ribeiro, que hoje foi comprado pelo Beto Barranco, o dono de uma marcenaria, que tem na Estrada dos Teixeira, no Sossego, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Então eles passaram a tomar posse desses terrenos e então era ali que ele morava, perto da árvore Carlota. Existe essa árvore Carlota ainda lá, não sei se eles cortaram, mas essa árvore é antiga, que era a Carlota que ele fala no filme, que ele dá homenagem à mãe dele. E, então assim, e nisso, voltando a essas lembranças, me machucou muito, sabe? Não é nem questão do dinheiro, do que eles roubaram, do que eles fizeram, não.
em questão de saber que as pessoas que eu mais amei na minha vida toda, que eu fui criado, que eu protegia, defendia. Errar eu errei pra caraca, né? Aprontar eu aprontei. Quem é que nunca aprontou? Quem é que nunca fez merda? Né? Então, assim, todos nós erramos, até mesmo porque pra gente entender o que é errado, o que é certo, a gente precisa conhecer. Como eu vou saber se aquilo é errado, é certo, se eu não vivenciar esses problemas? Então, assim, eu tenho andado muito triste, às vezes eu tô rindo, tô brincando com as pessoas, não é à toa que eu sou ator, né? Então a gente, muitas das vezes eu interpreto, né, um rosto, mas quem me conhece sabe que eu não tô legal, sabe que eu tô triste. E eu não penso passar isso para as pessoas e o que me dá forças ainda para continuar são as famílias, essas crianças que, que eu tenho como se fossem meus filhos, como se fosse minha família, porque eu costumo dizer que não existe maior pagamento do que um sorriso e um olhar de uma criança. Então, assim, quando eu vim para cá, eu comecei trabalhando na Embratel, né, terceirizado com outras empresas, fazendo a venda de telefone, gerei emprego para essas pessoas aqui, não só de Niterói como de São Gonçalo, eu formava equipe, né, andava pelos municípios todos fazendo as vendas dos telefones, botava pessoas para ir, pagava pessoas, pagava a refeição, às vezes tirava até do meu. Só que devido à evolução, o telefone não ser mais vendido como era antigamente, eu parei um pouco no barco. Então, para não ter que voltar e para casa e voltar a fazer voltar para o Rio, porque eu não queria voltar, eu queria continuar aqui porque eu queria ficar afastado disso antes de eu conhecer o livro. Aí eu permaneci, comecei a fazer a Luluzinha, comecei a desenvolver o trabalho. Foi quando eu vi o filme, logo depois que eu assisti a novela e comecei a comprar os livros antigos, foi aonde eu resgatei toda essa minha história que foi tirado da minha memória devido ao trauma que eu sofri em questão do acidente que houve da pessoa que eu mais amava e eu tinha como pai. Feito uma confusão na minha mente. Então isso me deixou muito triste, eu comecei a parar no trabalho, eu nem tenho conseguido fazer os trabalhos das crianças, eu não tenho saído como eu saía antes, só me dá cansaço, desânimo, muito sono, eu não tenho mais aquele estímulo de vida, né? Eu me entreguei totalmente para a depressão e com as mensagens que eu recebi, que eu tenho ouvido da Natália Leandro, da Ana Paula Gomes, né, que são duas missionárias e pastoras, querendo conhecer esse canal, é só entrar lá no YouTube e botar missionária Natália Leandro ou missionária Ana Paula Gomes, tá? São duas pastoras consagradas por Deus com uma sabedoria muito grande, com uma edificação e assim com uma unção tremenda em suas palavras, que Deus o transmite através dos lábios dela. Jeremias na vida, né? E elas têm me ajudado muito, Deus tem enviado muitas mensagens, eu tenho recebido muitas mensagens falando sobre José, que tem fortalecido o meu coração, que tem me dado forças. Eu não sei, sabe, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse ano o Natal. Eu estou fazendo recolhimento, não está sendo muito, né? Mesmo porque é muito problema, sabe? Como eu te falei, eu não estou conseguindo fazer o trabalho, mas aos pouquinhos eu estou indo. Eu acredito, tá? Eu não vou prometer, tá? Esse ano, mas eu vou tentar, porque qualquer coisa, se eu não conseguir fazer o Natal, tem um projeto de alfabetização que o material já está pronto, né? Só falta agora fazer o cadastro de alguns alunos para poder estar enviando. Já temos até matrículas já preenchidas, logo pronto para poder entregar, né? Então são vários projetos que eu tenho, educativo, cultural, onde eu resgato para a criança o conhecimento, o desenvolvimento e o entendimento dentro da história, através da nossa educação em questão do que os nossos pais nos ensinaram, né? E, então assim, eu peço a todos vocês aí do outro lado que estão acompanhando o meu vídeo, que estão acompanhando a minha história, eu não estou aqui para me mostrar, para ser melhor do que ninguém. Eu só preciso de alguém que me ajude, sabe? Hoje nós não temos mais lei, né, para que nos defenda. Nós só temos lei para os ladrões, né? Infelizmente esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Tem muita gente ainda batendo palma para isso, se agradando disso. E essas pessoas que compactam com esses erros e questão do que acontece no governo são novas gerações. São pessoas que não conheceram os nossos costumes,
a nossa educação. Outro dia eu estava conversando com o professor de português e o professor de geografia lá da escola. A gente estava falando sobre alguns procedimentos. Ele falou, mas os professores, mas o mundo mudou, agora está diferente, né? Mas assim, a modernidade está... Eu falei, olha só, tudo bem, eu falei para o professor, o mundo pode ter mudado, o mundo pode estar melhor, mas não é porque o mundo mudou que a minha educação vai mudar. Porque o que envelhece é a carne, a alma continua criança. Nossos pais já nos educou, já nos ensinou, já nos bateu pra caramba, já pra gente não ter que baixar a cabeça para marmanjo velho. Então hoje nós estamos vivendo a indiferença. Você vê, lá na faculdade de Niterói, que é uma faculdade paga, você tem policiamento espalhado para todo quanto é lugar. Tem até mais de 3, 4, 5, 6 pessoas. Chega aqui na escola onde nós estudamos, que é a escola pública, você quase não vê policial. Só vê quando há uma denúncia, aí o policial vai lá e tudo. Mas na hora de almoçar, na hora de comer, é na escola pública que eles vão comer. Aí na hora de precisar aí a gente já paga os impostos desses policiais para poder nos proteger, para poder nos guardar. E não tem policial na porta da escola pública. Só tem policiais nas escolas particulares. Aí você vê a indiferença. Não que eu me meta nisso, eu falo isso porque eu vim de uma época bem diferente, né? Que se eu fosse presidente, meu filho não seria desse jeito. Aí a peripoca iria piar, né? Mas não é esse meus planos, né? Meus planos sempre foi trabalhar com crianças, sempre trabalhar com idosos, né? Eu sempre gostei de aprender muito com eles. E é isso. Então, assim, para poder finalizar, né, que eu não falo, eu disparo, eu queria dizer para vocês que eu não sei como é que vai ficar o Natal. Já temos promessas de brinquedos para poder fazer a entrega de brinquedos. Essa semana eu já vou estar lutando, correndo atrás para poder estar fazendo a venda dos meus DVDs, em questão dos meus projetos, dos trabalhos que eu desenvolvo na comunidade, pagar para fundos para poder me ajudar a me manter, né, em questão do trabalho, porque todo obreiro é digno do seu salário, e também para manter esse projeto na qual eu tenho cumprido esses anos todos, em questão das promessas que eu faço com as crianças. Então orem para mim, por mim, para que tudo possa dar certo, como sempre deu. Tá? Dia 22 eu tenho um evento para ir, né? Um retiro para ir. Eu vou estar indo com os amigos, né, da escola. Então é isso. Tá? E queria mais fazer um outro comunicado antes de finalizar. Luluzinha em breve estará de volta, tá? Continuando fazendo os trabalhos que ela sempre gostou de fazer. Tá? A gente só estou esperando um pouco mais, né? Vai ter uma entrevista junto a mim ou o Alvinho com a Luluzinha, tá? Vai ter um com o Alvinho, vai ter outro comigo, onde a Luluzinha vai estar fazendo uma entrevista, né? Juntamente com os personagens, para que eles possam falar um pouquinho dessa nossa história, não só do livro Meu Pé de Laranja Lima, como também desse meu novo projeto educativo e cultural, Sinal da Paz Solidariedade, que é um projeto social da igreja Comunidade Evangélica Sinal da Paz. Tá? Meu nome é Marcos Vinícius, sou evangelista. Tá? Não sigo religião, sigo Deus, respeito todas as religiões, tá? Mas em breve nós vamos estar voltando para falar mais sobre esse meu trabalho, sobre essa minha percussão. Eu não ia nem fazer esse vídeo hoje, me deu uma vontade, eu fiz. Eu estava até fazendo um vídeo hoje cedo, mas acabou dando um problema, não consegui concluir. Mas aqui estou finalizando e agradecer a vocês, vocês que têm me ajudado. Quero mandar um grande abraço para o meu filho Matheus, para minha filha Ludmila. Quero mandar um grande abraço pro pessoal lá do Rio, os meus amigos que eu convivi nesses tempos todos. Quero mandar um abraço para o pessoal de Niterói, de São Gonçalo, o pessoal lá da escola. Eu quero mandar também um grande abraço. Também quero mandar um abraço para o pessoal daqui do Coió, da Miguel Pinto, o pessoal que tem apoiado e me ajudado nesse projeto com muito carinho, com muita dedicação. Aqui a gente ainda tem pessoas boas, pessoas... Claro que nesse caminho a gente encontra pedra, né? Eu costumo dizer que o diabo ele ainda esconde a cara feia, mas tem gente que nem isso faz, né? Que o diabo ainda é inteligente, mas tem gente que é burra até demais, né? E outra, eu costumo dizer que cara feia é fome. Tá com fome?
vai comer, porque eu não estou preocupado com cara feia, não. Eu tenho muita coisa mais importante na minha vida para me preocupar do que eu ficar me preocupando com a vida dos outros. Desinteressada, pessoas que não fazem e não gostam que outras fazem. Doida para ver a queda, para poder puxar o tapete. Mas quando Deus age, o diabo cai por terra. E eu profetizo hoje na sua vida bênçãos incontáveis, graças de Deus sobre o seu lar e sobre a sua família, prosperidade na sua vida espiritual e sentimental. E que Deus te dê muita saúde e muita força nessa jornada, nessa caminhada daqui para frente. Agora farei a oração para poder estar terminando e agradeço a todos vocês por estarem sempre acompanhando aqui no meu Facebook, Evangelista Vinícius Oliveira, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura como José. Foi dado o nome de José porque José foi vendido pela sua família, pelos seus irmãos. Bem, agora vamos orar e pedir a Deus para sempre estar entrando com providência, não só na minha vida, como na vida de vocês, e que Deus possa abrir portas e janelas aonde não há, para você e para toda a sua família, ok? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, para vocês que estão aí, um grande abraço de Zezé Lima, do livro Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro está pela Melhoramento, tá em São Paulo, junto com os integrantes, onde eu fui retirado da minha autoria, e foi divulgado e publicado pela maçonaria, né? É uma instituição que apoia e ajuda, e o pacto satânico foi feito dentro de um centro de Umbanda que havia na Estrada dos Teixeiras, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, que é muito citado na novela, onde esse centro ajudavam pessoas com cesta básica. Como diz o ditado, o diabo dá com uma mão e tira com as duas. Fique com Deus e que Deus abençoe você e toda a sua família.